deixar de falar com você hoje especificamente, né? Saíram dados de inflação aí dos Estados Unidos, o CPI veio mais acelerado até do que o esperado, o maior número dos últimos anos. Queria entender um pouquinho como que você avalia o impacto desses dados aí para a economia norte-americana e se esses dados, de certa forma, eles vão acabar pressionando, se devem pressionar o mercado e interferir até na condução da política monetária aí do Fed. Boa. Esse é um indicador importante da semana, tá, Paula? E é legal chamar a atenção que quando você exclui, assim, você tem o indicador completo de inflação. Quando você exclui alimentos e energia, né, você tem o que a gente chama de núcleo da inflação. William, mas não faz sentido nenhum não excluir alimento e energia, que é core, né, é base, né, da nossa vida. Mas qual que é a ideia disso? É de expurgar, eventualmente, efeitos cíclicos que você tenha por conta de petróleo, por conta de safra e por aí vai. Quando você expurga isso e você olha só o núcleo da inflação, você vai ver que ele veio em linha com o esperado. E, inclusive, tanto o indicador cheio quanto esse já demonstrando algum arrefecimento, ainda devagar, ainda até menor do que o mercado estava esperando, mas ainda um arrefecimento. Olhando a fotografia de 12 meses, ele ainda está alto, né? A inflação de 6 alimentos foi 6,1, mas a consolidada foi 6,8, né? Estimado 7. Então é um número ainda bastante elevado para a inflação americana, né? Quando a gente olha fotografia de 12 meses, tá? Mas quando a gente exclui esses eventos cíclicos, né? Um exemplo, a gasolina aqui nos Estados Unidos ficou 58% mais cara nos últimos 12 meses, cara. Eu sinto isso na bomba, eu sinto isso toda vez que eu vou abastecer o carro aqui, tá? E não tem choro, não tem manifestação de caminhoneiro, o país não parou, enfim, ficou mais caro, ponto. Alimentos também subiu, não lembro agora exatamente o número, mas também foi um número alto. E quando você tem gasolina subindo 58%, a energia como um todo, que é muito atrelada aqui a petróleo nos Estados Unidos, subiu mais de 30%. Então, assim, as coisas realmente ficaram mais caras. Por outro lado, começa a desacelerar, o preço de petróleo deu uma caída aí, isso tende a impactar diretamente na bomba e, consequentemente, nos índices de inflação. E tem uma brincadeira aqui nos Estados Unidos que é o seguinte, né? Agora que o Powell falou que não é transitória, aí a inflação começa a ceder, né? Porque como se o Fed estivesse um pouco atrás, né, da curva. Mas o fato é assim, eu acho que em termos de juros só reforça a necessidade de ter algum ajuste de juros, sim, aqui nos Estados Unidos, e as bolsas estão reagindo positivamente, pelo menos hoje, no início aí, com o Dow Jones subindo 0,50, o S&P 0,70 e o Nasdaq 0,80. Gani, fica à vontade, pode perguntar. O que o Will trouxe, né, esse núcleo, eu gosto muito de olhar essa medida, o núcleo por exclusão, o núcleo por expurgo, né? Por quê? Porque se eu tiro, qual é a lógica de tirar aí também preços administrados e alimentos no domicílio? Que são itens que não são sensíveis à política monetária, à política de juros. Então, bem lembrado, Gani. Entrou um áudio aqui, atrapalhou o Gani. Tomei um susto aqui, Will. Foi sem querer aqui, o pessoal soltou. Aqui que entrou aqui. Não é todo mundo que consegue lidar com esse ponto aqui no ouvido. Então, o que acontece, né? Você achou que você ia ser abduzido? Achei que ia ser abduzido aqui. Mas aí o que acontece? Esses itens, eles não são sensíveis à política monetária. Então, se o Banco Central subir juros, não afeta lá o preço da gasolina, é um preço administrado, né? Ou não afeta o preço dos alimentos. Por quê? Porque os juros pode estar lá na casa que for, você vai continuar comendo alimentos, né? Um bem de primeira necessidade. Então, é muito importante este núcleo, porque na hora que eu tiro esses itens e o núcleo ele está elevado, é um sinal amarelo de que tem componente de demanda nessa inflação, que tem componente que é sensível à política monetária, justificando um aumento da taxa de juros. Quer falar alguma coisa, Will? Pode ficar à vontade. Eu acho que é exatamente isso. Teve diversos aspectos aí, que a gente entende que realmente esses são transitórios, como o spike que a gente viu de preços de carros usados, por exemplo, que subiram 31% na comparação anual, por falta de chip e tudo mais, as coisas vão se... Obviamente que essa alta de preço já ajuda a ajustar a demanda, junto a isso as cadeias de suprimentos voltando relativamente ao normal, ainda devagar, ainda timidamente, mas voltando ao normal. Então você começa a ter alguns itens ali
do indicador de inflação cheio dando uma arrefecida. Isso não tira a necessidade de aplicar algum tipo de política monetária. Eu vi um gráfico que depois vou postar até no meu Twitter, porque eu achei super interessante. É um gráfico de 200 anos de histórico de juros aqui nos Estados Unidos, né? E é interessante notar que a taxa de real, né, aquela taxa que quando você pega a taxa de juros que o Banco Central determina, menos a inflação, né, você tem a taxa de juros real. A taxa de juros real atual dos Estados Unidos está aí em menos de... Bom, pegando essa inflação de 12 meses, estaria em menos 6, né? Mas acho que no gráfico está ali menos 5, alguma coisa assim. Anyway, essa taxa de juros real negativa, bastante elevada, em menos 5, por exemplo, que seja, ela se assemelha à taxa de juros negativa já vistas em épocas de guerra, de depressão econômica, sendo que a gente já não está mais nesse cenário de depressão econômica. A gente viveu ali 2020 esse momento, mas a gente já passou disso. Então, mostrando essa necessidade de ajuste de algum tipo de política monetária, né?